Sejam muito bem-vindos ao Raio-X da Pesquisa Clínica. Meu nome é Camille, sou médica, coordenadora editorial do Saúde em Contexto, trabalho há 20 anos na pesquisa clínica e hoje nós vamos falar sobre 3 mitos que muito provavelmente, talvez, estejam te atrapalhando e que, na realidade, eles não te impedem de você conquistar uma primeira oportunidade na pesquisa clínica, ao contrário do que você pensa. E nosso objetivo aqui no Raio-X da Pesquisa Clínica é entender a pesquisa clínica na rotina do dia a dia e, lógico, ajudar profissionais de saúde a conquistarem a sua primeira oportunidade de trabalho na área, além da gente falar de temas variados sobre a pesquisa clínica, inclusive alguns temas mais avançados. Então, hoje a gente vai começar com esse tema, que é um tema muito recorrente quando eu converso com as pessoas sobre, certo, qual é a sua dificuldade para conquistar uma primeira oportunidade na pesquisa clínica? E muito comumente as pessoas sempre me trazem esses 3 itens que eu vou conversar com você. Então, o primeiro item é o mais frequente de todos, que é as pessoas dizerem que elas não conseguem uma primeira oportunidade de trabalho na pesquisa clínica, porque elas não têm experiência na indústria farmacêutica. Bem, e eu vou te mostrar por que isso, eu vou te provar por que isso é um mito e isso não é realmente real. E o primeiro aspecto é o seguinte: vamos pensar, o que o empregador busca quando ele contrata um profissional que está entrando na pesquisa clínica? E aí a gente já precisa saber que existem 3 perfis de empregadores. A gente tem a indústria farmacêutica, que, digamos, não é o empregador mais comum na parte de entrada na pesquisa clínica, perfaz mais ou menos 20% das vagas disponíveis, e isso porque a indústria farmacêutica, na pesquisa clínica, no geral, quando a gente fala de estudos multinacionais, indústrias farmacêuticas multinacionais fazendo estudos clínicos com projetos inovadores, que seria a grande maioria dos projetos no Brasil, elas se ocupam muito mais da parte da gestão estratégica, que não são as vagas de entrada na pesquisa clínica no geral. O segundo empregador é a CRO, que talvez alguns não conheçam esse termo, né, que significa Contract Research Organization, que são as empresas prestadoras de serviço na pesquisa clínica, e elas são muito frequentes no Brasil e no mundo, porque elas justamente fazem a parte operacional de gestão do projeto de pesquisa. E o terceiro contratante é o centro de pesquisa, onde as pesquisas clínicas são executadas, e a gente tem um grande número de centros de pesquisa clínica no Brasil, e que nesse momento estão precisando de profissionais de saúde para vir trabalhar no centro e auxiliar nos projetos de pesquisa. E uma coisa que eu tenho falado reiteradamente ultimamente é que as vagas na pesquisa clínica em 2025 têm um potencial de aumentarem exponencialmente. E por quê? Porque a gente teve algumas mudanças na legislação no meio de 2024 e no final de 2024 que simplificaram os processos para aprovação de um estudo clínico para execução no país. Então, a nossa expectativa, e a gente já está vendo isso no dia a dia, na prática, é que o número de vagas vai aumentar exponencialmente. Então, se você é profissional de saúde e você pensa em migrar para a pesquisa clínica, pense em dar esse próximo passo na sua carreira e conquistar uma oportunidade de trabalho na área, não perca essa oportunidade. O momento, com certeza, é agora. Muito bem. E por que isso é um mito? Por que eu não consigo uma vaga porque eu não tenho experiência na pesquisa clínica na indústria farmacêutica? É um mito. É um mito pelo seguinte, eu falei para vocês que existem esses 3 perfis de empregadores, né? A indústria farmacêutica, CRO, o centro de pesquisa, mas vamos nos concentrar nesses 2 últimos, a CRO e o centro de pesquisa, porque juntos eles com certeza vão perfazer 80% das vagas disponíveis aqui atualmente no mercado farmacêutico, e a indústria farmacêutica, ela tem vagas? Tem, mas geralmente são vagas um pouco mais seniors, mais estratégicas,
Pode ser que você consiga uma vaga diretamente na indústria farmacêutica? Pode, mas na pesquisa clínica, diferente de outras áreas, isso é mais improvável. Então, vamos focar os nossos esforços onde a gente sabe que estão a maioria das vagas. E aí, isso é um mito porque o que interessa para o empregador, seja para a CRO, seja para o centro de pesquisa, é a sua bagagem como profissional de saúde. Óbvio, preciso conhecer os preceitos técnicos da pesquisa clínica, sem dúvida, isso é necessário, mas esses conhecimentos técnicos sobre a pesquisa clínica perto da sua bagagem profissional, eles são ínfimos, né? É um conhecimento que ao longo de algumas poucas semanas você é capaz de aprender e conseguir manusear, digamos assim, esse conhecimento técnico, né? E há vários cursos que te ensinam esses preceitos técnicos essenciais. Você não vai demorar mais do que um trimestre, um semestre para dominar esses preceitos técnicos, se você fizer um curso, ou mesmo se você estudar sozinho. Inclusive, aqui no Saúde em Contexto, a gente tem um curso de entrada na área, que se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para que você entre na nossa lista de espera para quando a gente abrir vagas para a nossa nova turma. No entanto, voltando ao assunto principal, por que isso é um mito, né? Por que não ter experiência é um mito? Primeiro, porque o conhecimento técnico necessário que o empregador vai exigir, ele é pequeno, ele é simples, e você, no máximo, em um semestre, na maioria das vezes, em um trimestre, você consegue adquirir esse conhecimento técnico básico essencial para você trabalhar na pesquisa clínica. Há vários cursos aí disponíveis, alguns gratuitos, outros pagos, e você também, obviamente, pode estudar sozinho. Aqui no canal a gente sempre traz informações sobre os documentos essenciais que você precisa conhecer na pesquisa clínica. Muito bem. Levando em conta que esse conhecimento técnico essencial para você entrar na área, ele é pequeno, quais os outros aspectos que o empregador vai buscar quando ele seleciona alguém para trabalhar na área da pesquisa clínica? Ele vai se interessar pela sua bagagem profissional até o momento. Então, por exemplo, se você é enfermeiro, o que interessa é a sua expertise, a sua bagagem, a sua vivência na enfermagem. Se você é farmacêutico clínico, é justamente isso que interessa o empregador, junto com os conhecimentos técnicos necessários. E eu sempre digo que, ok, conheço os preceitos técnicos essenciais da área, estou por dentro do Guia de Boas Práticas Clínicas, que diria é a nossa Bíblia na área, digamos assim, que é um documento que você precisa conhecer, mas é um documento simples de 40 páginas. Um outro aspecto que é muito importante, além desse conhecimento básico, é sobre a área da saúde em si, sobre a evolução de determinadas doenças, o perfil de determinados pacientes, os aspectos de determinada área terapêutica. E se o objetivo fosse só executar projetos de pesquisa com os conhecimentos técnicos, o empregador poderia contratar engenheiros, economistas e advogados para fazerem a gestão desses projetos, mas não. Ele precisa de profissionais que entendam a área terapêutica, entendam o perfil dos pacientes em determinada doença, entendam a evolução de determinada doença, saibam lidar com o paciente, tenham empatia, tenham essa vivência de lidar com o paciente, saibam compreender e avaliar a qualidade dos dados clínicos que estão sendo gerados e estão sendo documentados naquela pesquisa clínica, e quem mais, além do profissional de pesquisa clínica, seja ele da formação que ele for, farmacêutico, médico, enfermeiro, biomédico, biólogo, entre outros que eu não falei aqui, fisioterapeutas, nutricionistas, quem mais que o profissional de saúde para entender aquele
aqueles dados que estão sendo gerados e também, obviamente, aquela área terapêutica que o estudo está coletando informações. E lembrando um aspecto essencial que o Guia de Boas Práticas Clínicas fala sobre os profissionais participantes de um projeto de pesquisa, ele diz que esses profissionais precisam ter 2 capacitações essenciais. Primeiro, conhecer os preceitos de boas práticas clínicas e estarem capacitados na área, digamos assim. Segundo, conhecer a área terapêutica em que aquele ensaio clínico, aquele projeto de pesquisa está sendo executado. Portanto, é por isso que o seu background, a sua vivência na área terapêutica ou mesmo no dia a dia, atendendo pacientes, lidando com pacientes, ou proveniente da universidade, você não tem tanto esse contato com o paciente, mas você tem o contato com informações científicas daquela área terapêutica, daquele perfil de doença, é justamente isso que interessa o empregador, é a sua bagagem profissional. Então, pare de ficar criando uma barreira na sua mente que não é exatamente verdadeira, de que o que te impede de conquistar uma primeira vaga na pesquisa clínica é justamente a sua falta de experiência no mercado farmacêutico ou na indústria farmacêutica, porque não é isso que o empregador está buscando para profissionais que estão entrando na área. Ok, há vagas que exigem já alguma experiência prévia? Certo, elas existem, mas isso sinaliza que elas não são vagas de entrada. Então, há muitas vagas de entrada que não vão te exigir uma experiência prévia trabalhando na pesquisa clínica, mas sim o conhecimento dos preceitos técnicos fundamentais da área e vão valorizar profundamente a sua bagagem profissional. E é isso também que a gente ajuda muito no nosso curso, porque a gente contar a nossa melhor história profissional não é apenas descrever as funções que a gente ocupou e os cursos que a gente fez, os cursos de formação que nós fizemos. Contar a nossa história profissional é também contar sobre a nossa evolução profissional no sentido de habilidades comportamentais adquiridas ao longo do tempo e que nos fazem ser um profissional de saúde diferenciado, relevante ou que tenha a contribuir. E para eu dar um exemplo muito simples para você, imagine se eu perguntasse para um colega de trabalho seu como é que é trabalhar com você. Quais seriam as informações que ele diria sobre você? Ele não vai falar, fulano tem um conhecimento amplo em enfermagem oncológica, um grande conhecimento na parte de farmácia clínica, ou então um grande conhecimento na área de cardiologia. Não, ele vai dizer aspectos do seu comportamento no ambiente de trabalho, alguns que são inatos seu, mas outros que você adquiriu ao longo do tempo. Então, ele vai dizer coisas como, é muito bom trabalhar na equipe do fulano, ele é sempre proativo, ajuda a resolver os problemas do dia a dia, tem uma ótima empatia com o paciente, tem um bom relacionamento com colegas, é uma pessoa que descomplica o dia a dia, que traz soluções para problemas cotidianos e não cria novos problemas, é uma pessoa que tem uma visão ampla, de todo o sistema em que nós trabalhamos, então ele interage com pessoas da área de tecnologia da informação, ele interage com diferentes profissionais que atuam no nosso ambiente de trabalho. Então, veja, os aspectos que ele acabou de descrever, ele não descreveu sobre o seu conhecimento técnico, mas ele descreveu sobre os seus comportamentos ou soft skills, como a gente também costuma chamar, né? Sobre as suas habilidades comportamentais. Então, fique atento, já que essa é uma dica que eu já deixo para você, que não é só os aspectos técnicos que o empregador vai avaliar
em você. Ele também vai avaliar muito sobre os aspectos comportamentais que vão fazer a diferença no dia a dia, trabalhando com outras pessoas, né, no ambiente de trabalho, digamos assim. Bom, então esse é o primeiro mito que eu acabei de provar para você que ele é irreal, que há vaga sim para pessoas que não têm nenhuma experiência prévia na pesquisa clínica e que o que o empregador efetivamente valoriza é a sua bagagem profissional e o conhecimento técnico essencial para poder trabalhar na área. E o segundo mito, a segunda barreira que as pessoas sempre dizem que é uma das grandes dificuldades para elas conquistarem uma vaga na área é o conhecimento do inglês. Ah, Camille, eu preciso ter um inglês avançado para eu conseguir conquistar uma vaga na pesquisa clínica. Isso não é verdade. E eu vou te explicar por quê. Porque numa vaga de entrada, o que vai ser exigido do inglês para você? Vai ser exigido que você saiba ler documentos em inglês, porque 80%, 85% dos estudos clínicos que acontecem no Brasil são de empresas multinacionais. Portanto, muitos dos documentos e das comunicações que você vai receber estão em inglês. Os documentos que estão em português são somente aqueles documentos essenciais que serão compartilhados com os pacientes ou com a agência regulatória. O restante, muito provavelmente, vai estar em inglês. Então, o empregador se preocupa que você saiba se comunicar, saiba ler e saiba responder comunicações em inglês. Mas ele não espera que você tenha um inglês avançado, que você faça apresentações em inglês, que você fale no seu dia a dia em inglês com pessoas do outro lado do mundo. Não numa vaga de entrada, óbvio. Na evolução da carreira, é importante que você continue atualizando e você continue muitas vezes estudando inglês, porque se você quer galgar novos postos na carreira, o inglês avançado vai ser importante. Aí sim vai ser requerido que você eventualmente faça apresentações em inglês, que você converse ao telefone ou pessoalmente em inglês com as pessoas, e isso vai ser uma questão básica do seu trabalho, mas não numa vaga de entrada. Excepcionalmente, o inglês avançado vai ser necessário numa vaga de entrada, mas quando isso ocorrer, vai estar muito claro na vaga de emprego, vai estar muito bem descrito e são situações específicas. Então, para você entrar na área, você não precisa ter um inglês avançado, você precisa ter um inglês médio. E se isso é uma barreira, se isso te trava na hora da entrevista, porque eventualmente algumas entrevistas têm uma parte da entrevista, 15 minutinhos, 10 minutinhos, que vai ser conversado em inglês, então treine para esse momento. Arrume até, inclusive, um professor para te ajudar a se preparar para a entrevista em inglês. Ultrapasse essa etapa. E depois, obviamente, você continua estudando inglês aí, né, de uma forma mais abrangente, digamos assim, para melhorar a sua fluência, né, e a sua conversação. Mas se isso trava você, tenha aulas especificamente para você ultrapassar essa barreira da entrevista em inglês, se isso te trava. Se você acredita que você já tem habilidades para você ultrapassar a barreira da entrevista em inglês, porque algumas vezes isso vai acontecer, algumas entrevistas vão ter uma pequena etapa em inglês, ok, então, mas não trave, não pense que a fluência avançada será exigida em um primeiro momento. Muito bem, e o terceiro mito que povoa a cabeça das pessoas, que elas acham que isso as impede de conquistar uma primeira vaga na pesquisa clínica, é
Ah, Camille, eu moro distante dos grandes centros. Eu não estou na cidade de São Paulo, eu não estou no Rio, eu não moro em Porto Alegre, eu moro no Nordeste, portanto, eu não consigo uma vaga porque eu não estou em grandes centros. Isso é uma barreira porque existem centros de pesquisa espalhados por todo o Brasil. Existem muitos centros na região Nordeste, existem centros de pesquisa na região Centro-Oeste, existem centros na região Norte, assim como existem muitos centros, obviamente, na região Sudeste e Sul. Ou seja, eu sempre brinco de fazer o exercício de buscar centros de pesquisa que estão até 100 ou 200 quilômetros da sua casa. Com certeza há centros. Mas um outro aspecto muito importante é que também há muitas vagas remotas, híbridas na pesquisa clínica, em que vagas remotas em que você trabalha completamente à distância, e essas vagas existem muito mais, é verdade, nas CROs e nas indústrias farmacêuticas do que no centro de pesquisa. Mas também existem vagas híbridas, em que você não precisa ir todos os dias para o trabalho, você vai uma, duas vezes na semana. Essas vagas são reais. Então, se esse é o seu caso, se você mora longe dos grandes centros, esteja muito atento às vagas híbridas e às vagas remotas, porque há muitas vagas desse tipo na pesquisa clínica. Então, isso não é desculpa para você não se inserir na pesquisa clínica. Além do que, obviamente, faça o exercício de buscar centros de pesquisa que estejam próximos à sua casa. Com certeza, há centros de pesquisa aí que estão próximos da sua casa. E uma coisa muito interessante é que quando eu pergunto para o centro de pesquisa, certo? Quais são as suas grandes dificuldades no dia a dia? Com certeza, uma eu já sei que ele vai me dizer que eu tenho dificuldade em contratar profissionais de saúde com capacitação para trabalhar na pesquisa clínica, porque quando eu preciso buscar pessoas no mercado, a grande maioria das pessoas não estão preparadas ou não sabe o que é pesquisa clínica, né? Ou não tem um preparo mínimo adequado para trabalhar na pesquisa clínica. Então, levando em conta essa realidade dos centros de pesquisa, imagine se você preparasse o seu currículo com um storytelling adequado, né, uma história contando a sua bagagem profissional da forma mais adequada, que te valorize, contendo as habilidades comportamentais que te diferenciam como profissional, e você mandar esse currículo ou você mandar esse contato para centros de pesquisa que estão localizados aí num raio próximo à sua casa. Muito provavelmente, talvez um desses centros esteja em busca de profissionais de saúde para contratar nesse momento para trabalhar no centro de pesquisa ou no momento próximo por conta de um estudo que vai iniciar o recrutamento ou está chegando no Brasil e coisas assim. Então, esse vídeo foi para te provar que esses 3 mitos que eu acabei de trazer para você, eu não consigo conquistar uma vaga na pesquisa clínica porque eu não tenho experiência na indústria farmacêutica, eu não conquisto uma vaga porque eu não tenho inglês fluente, ou eu estou distante dos grandes centros, portanto, eu não consigo conquistar uma vaga, são mitos, eles não são reais. Eles estão te paralisando e não são realmente coisas que a gente verifica que acontecem no dia a dia. Agora, o que geralmente acontece, e isso é uma grande verdade, muitas vezes você tem um currículo genérico, que valoriza somente as suas qualificações técnicas. Esse currículo genérico, você dispara esse currículo para uma série de vagas que aparecem na sua frente, sem saber exatamente o que contém aquela vaga, ou muitas vezes até o pessoal vindo da universidade tem um currículo modelo universidade, né? E dispara esse currículo para vagas que você esteja interessado, mas você não customiza o seu currículo. Portanto, o empregador
você não destaca o seu currículo para aquele empregador ou para aquela vaga específica. E muitas vezes você não obtém um retorno. E você acha que você não obtém um retorno porque você não tem as qualificações mínimas, porque você não tem um inglês avançado, porque você não tem experiência prévia na área. E, na verdade, o que está te desqualificando é você não customizar o seu currículo para aquela vaga para a qual você está se candidatando. Então, esteja muito atento a isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a você entender que essas barreiras que talvez você construiu na sua mente não são reais. E se você gostou desse vídeo, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e eu te aguardo no próximo vídeo.